Saúde Digital SUS Campinas. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Saúde Digital em Campinas. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, a doutora Isabela Nelli. Eu gostaria que ela se apresentasse agora para vocês. Olá a todos, eu sou a doutora Isabela Nelli, eu sou médica da Prefeitura de Campinas, do SUS Campinas, atualmente atuando no ambulatório de pré-natal de alto risco, ambulatório especializado, que fica dentro da Policlínica 2 atualmente. Estamos lá já para atender as gestantes da cidade. E é isso. Doutora, explica um pouquinho o que é o PINAR. O PINAR, ele é um ambulatório de especialidades dentro do desenho do SUS Campinas. Ele é fora da atenção básica, então ele está dentro da policlínica, onde tem o atendimento a várias especialidades. Então, nós somos uma das especialidades ali dentro da policlínica. O pré-natal de alto risco da Prefeitura de Campinas, especificamente este que a gente está falando, ele é considerado de média complexidade dentro do desenho do SUS. Então, nós atendemos as gestantes que elas não são totalmente da atenção básica, elas têm alguma coisa na história delas, ou clínica, ou no passado, que tira um pouco de uma gestação de risco habitual e as classificam como uma gestação de alto risco, mas que também não preenche os critérios de alta complexidade, que seriam aqueles casos que precisaria de um suporte hospitalar, nível que antes a gente chamava de terciário e quaternário, né? Então, seria o média complexidade. Tá. E como que as gestantes são encaminhadas para esse serviço? A atenção básica, a partir do momento em que ele faz o diagnóstico de gestação, começa imediatamente a atenção àquela gestante. E aí, nos primeiros atendimentos, o ideal é que isso seja feito logo no primeiro contato da gestante com a unidade, seja identificado algum fator de risco para aquela gestação, cuja unidade básica que ela está não seja suficiente para um acompanhamento isolado dessa gestante. Quer dizer, ela precisa de um auxílio no acompanhamento dessa gestação. E aí, a unidade básica, ela faz essa referência para o pré-natal de alto risco. E essas gestantes, elas chegam no momento certo para essa avaliação ou demora? Como que é? Como que elas chegam? É bem variado. Aí dependem de vários fatores. Por exemplo, tem gestantes que já descobrem a gestação muito tardiamente. E aí, vamos dizer assim, a gente quase que é um correr contra o tempo. Porque nesse meio tempo ela já descobriu tarde a gravidez, até que ela consegue receber o primeiro atendimento e identificar esse fator de risco e fazer o encaminhamento. Quer dizer, neste meio tempo ela perde tempo, né? Mas, de uma maneira geral, se ela começa o pré-natal precocemente e já é identificado o fator, ela já consegue esse encaminhamento. Atualmente, o nosso tempo de espera entre o dia em que foi feito o encaminhamento para a referência, né, para o pré-natal de alto risco, e a primeira consulta varia entre 14 e 20 e poucos dias. Uma média que a gente faz de 3 semanas para um caso habitual, né? Porque tem alguns casos específicos que às vezes a gente pode... quem está fazendo que faz o gerenciamento das vagas, às vezes passa um ou outro caso na frente de acordo com o risco. Por exemplo, uma diabética tipo 1, essa gestante precisa de um atendimento um pouquinho mais rápido, por exemplo, do que uma gestação que é uma hipertensa crônica controlada. E isso é possível de se fazer, né? Mas, em média, dá 2, 3 semanas entre o dia do encaminhamento e a primeira consulta no PINAR. Tá. Existe algum canal, porque esses atendimentos, eles têm um caráter mais de matriciamento para chegarem até vocês, a gestante, né? Existe alguma troca de informação, algum canal de comunicação entre os médicos da especialidade com os médicos da atenção básica para tirar dúvidas, para encurtar esse encaminhamento, ou, por exemplo, uma gestante que está passando por um problema de hipertensão, por exemplo, desses especialistas conversarem um pouquinho antes com os especialistas? Sim, na verdade, conversar antes é importante.
E durante também, né? É que durante, como a gente tem o sistema OPEC, a nossa conversa acaba acontecendo via o prontuário do paciente, mas em qualquer momento a gente consegue fazer essa comunicação entre os profissionais lá do PNAR, da atenção especializada, com a atenção primária. Até mês passado, a gente fazia essa comunicação tinham 2 canais, principalmente 3. Linha telefônica, a gente tem um WhatsApp do PNAR, e aí as unidades entravam em contato através desse WhatsApp, passava o caso e a gente respondia, e o e-mail do PNAR. Isso era até recentemente, acho que agora a partir de março a gente vai entrar numa plataforma nova, aí eu vou preferir que você explique como que vai ser, então que também para mim é novidade, mas funciona assim. Então, você está com uma gestante lá na sua unidade, na atenção primária, e você teve uma dúvida, eu vou encaminhar, mas eu já faço mais alguma coisa, ou é só encaminhar, tem mais alguma coisa que eu possa fazer? Essa precisa realmente ser encaminhada ou não? E aí, esse profissional entrava em contato com a gente, fazia um relatóriozinho, aí por e-mail ou pelo WhatsApp, e manda, aí fica um lugar único, né? O e-mail do PNAR ou o WhatsApp do PNAR. E aí, a nossa enfermeira, ela distribui essa dúvida, e quem estava disponível ali no momento, para responder, que respondia. Não existe vamos dizer assim, não existe um plantão ou uma orientação assim, hoje é o fulano que vai responder, hoje é o doutor tal, hoje é o doutor tal, não. Quem de nós estava disponível no momento, a gente respondia a unidade. Esse era o canal que a gente estava usando até agora. Que a intenção agora, com o uso da plataforma digital, o médico lá na unidade básica, ele pode entrar agora pela plataforma, solicitar uma interconsulta, né? Então, ele vai contar um pouquinho do caso, ele pode fazer perguntas de alguma dúvida que ele tenha, ele pode anexar esses exames na plataforma e pedir essa interconsulta com o especialista, né? Eu acho que isso aproxima demais, né, esse cuidado com os pacientes, no caso com a gestante, porque é um caminho mais rápido de chegar essa dúvida até o especialista. Eu acho que além de ser mais rápido, é uma coisa mais formal e existe um momento específico onde a gente vai ficar ali por conta de responder aquelas dúvidas. Porque o que acontece quando você manda o e-mail ou o WhatsApp, que era o que a gente estava fazendo até agora? É meio quase que informal, vamos assim dizer, essa comunicação. Porque a partir do momento que você coloca lá no WhatsApp, e aí a gente tem o nosso grupo, quem dá para responder, responde. Você entende que fica uma coisa muito a disponibilidade de eu ter ou não a disponibilidade, e fica mais informal, né? E a partir do momento que você estabelece uma plataforma, além de estar registrado na plataforma, a gente vai ter um momento específico que a gente vai sentar para responder. Então, a gente vai olhar com mais calma, ter mais acesso aos exames, que até então mandava só um resuminho. Eu acho que a gente conseguir fazer uma interconsulta um pouco mais completa, todo mundo vai sair ganhando. Vai sair ganhando porque o médico da unidade não vai ficar esperando uma resposta quando der, ele vai ter aquele compromisso do pré-natal de alto risco em devolver, né, dentro daquela semana, aquela dúvida. Para nós é muito importante também, porque a gente vai estar sabendo o que está acontecendo e a paciente já vai chegar melhor orientada, e para o paciente, que vai sair ganhando com tudo isso. Acho que todo mundo tem a ganhar. Sim, inclusive o que está acontecendo na plataforma no momento são interconsultas, por exemplo, com endócrino, com cardiologista, com proctologistas. Então, a gente está vendo que existe um encurtamento, né, desse atendimento e, por exemplo, através das interconsultas, o especialista ele já pode solicitar exames, ele já pode entrar com algumas medicações que já vai, né, dando um apoio, já vai cuidando, né, da integralidade desse paciente. Então, quando ele vai realmente para a consulta, ele já começou o tratamento. Exatamente. Né? Isso para gestante faz toda a diferença, porque eu costumo dizer assim, a especificidade da gestação é que a gente não tem todo o tempo do mundo, né? Então, eu até brinco com os pacientes, eu falo, se você não tivesse grávida, a gente não ia estar com tanta pressa de te tratar, mas a gente tem um tempo para tratar, para salvar aquela situação. Então, ganhar tempo na gestação é ganhar vida. Eu acho que faz toda a diferença.
A gente tem um protocolo, que a gente chama de protocolo de encaminhamento ao pré-natal de alto risco, que está no site da prefeitura disponível, que já ajuda bastante. Que funciona assim, eu estou lá com uma gestante de determinada patologia ou determinada situação que eu vou encaminhá-la, e lá está escrito, ó, quando você diagnosticar assim, o que você tem que fazer? Faça isso, peça tal exame, já encaminhe para o alto risco com esse exame. Já introduza tal medicação e encaminhe para o alto risco. São orientações gerais, mas eu acho que qual que é a ideia agora é aumentar para talvez coisas mais específicas, né? Uma dúvida mais pontual. E também fica mais próximo a gente conseguir, já serve até como um próprio matriciamento. Quando você discute um caso, já é um matriciamento daquele profissional. Um outro caso que ele tiver parecido com aquele, ele já vai saber como lidar. Então, isso é muito legal. E faz toda a diferença. Que você faz um diagnóstico, e aí, na sexta-feira, você faz um encaminhamento, só que o encaminhamento só vai dar continuidade na segunda, e aí você já perdeu os 3 dias, e aí por algum motivo tem um feriado, e aí o que era 2, 3 semanas vira 4, 5 semanas até chegar até a gente. Sim. Só que nessas 4 semanas, essa gestante ela não fica perdida, eu falo assim, ela fica lá no limbo, porque ela está com uma patologia que ninguém orientou, não fez nenhuma intervenção nessas 4 semanas, e não pode. Nessas 4 semanas já é para ter algumas intervenções até que chegue a gente. Ou até mesmo o caso que não precisaria ser encaminhado. Esse também faz diferença. Às vezes é uma dúvida. Olha, vem um exame aqui. Caso de encaminhar, preciso pedir alguma coisa, faz. Aí não precisa ficar encaminhando. É que quando a gente fala de gestante, né, esse tempo é bem curto para ter uma resolutividade, né, para essa criança e a mãe terem uma evolução bacana. Quando você fala em 3 semanas, sei lá, um paciente adulto que está diabético, 3 semanas talvez, na cronicidade de um diabetes, por exemplo, não vai fazer tanta diferença. Mas para uma gestante, ela chegar para mim com 28 semanas e ela chegar com 31, 32, muda. É muita diferença. Faz muita diferença. Então, para a gestante, qualquer tempo que a gente ganha já é vantagem. Sim. Doutora, quais são as doenças que chegam mais para o pré-natal de alto risco hoje no ambulatório da Poli 2? Bom, em primeiro lugar, disparado são as hiperglicemias, né? Os diabetes, todos os tipos de diabetes. Os diabetes tipo 1 e 2, com ou sem diagnóstico prévio, geralmente o paciente já tem um diagnóstico, e o diabetes gestacional. Esse é carro-chefe. E por isso a gente fica tanto insistindo na necessidade de matriciar e de treinar todos os profissionais em todos os níveis de atenção à saúde da gestante do diabetes. O diabetes é uma coisa que a gente precisa conversar sempre. Depois, em segundo lugar, vamos dividir o pódio aí entre as tireoidopatias, tanto hipo quanto hiper, mas mais o hipotireoidismo, e as doenças hipertensivas, né? A hipertensão sistêmica crônica, que é um pré-gestacional, e a gestacional. Esses são os 3, é o pódio, não tem como mudar, já tem muito tempo isso. Isso não é só Campinas, né? Isso é uma coisa geral também, de nível Brasil e mesmo mundial. Depois a gente tem os outros, vamos dizer assim, fora do pódio, mas também estão na corrida ali para chegar junto. Os gemelares, doenças neurológicas, a mulher jovem bastante com epilepsia, né? Das doenças neurológicas talvez seja mais comum. E os casos em que a paciente tem um histórico obstétrico ruim. Teve abortos de repetição, mais de 3 abortos, ou ela teve um óbito fetal, né? Um filho que ela perdeu intraútero, ou às vezes teve uma pré-eclâmpsia grave na gestação anterior, ou um feto mal formado. Então, eu ficaria entre esses. Aí tem as doenças placentárias, né? Uma placenta prévia, uma placenta creta. Esses a gente colocaria, mas disparado, se eu tivesse que escolher uma coisa, eu falo que tinha que ter um ambulatório de pré-natal de alto risco só de diabetes. E é uma situação que se encaixa assim, perfeitamente nessa história de tentar iniciar um tratamento, mesmo sem a paciente
dá tempo de chegar na poli, né? Através da interconsulta. Exatamente. Isso a gente vem matriciando e treinando a atenção básica há anos. Tem funcionado. Pontualmente, a gente ainda tem alguns problemas. Você observa que geralmente quando houve uma mudança da equipe, às vezes entrou um profissional novo na equipe, por algum motivo aquela gestante caiu na mão dele, não teve tempo ainda dele ser treinado para aquilo, mas hoje dificilmente a gente recebe uma gestante lá no pré-natal de alto risco que já não está fazendo o segmento com destros, por exemplo. Porque é o que a gente fala sempre, a gente insiste no matriciamento. Você fez o diagnóstico de diabetes gestacional, ela vai conseguir chegar no pré-natal de alto risco daqui 2, 3 semanas. Você já inicia as orientações dietéticas e pede para fazer o controle glicêmico. Quando ela chega para nós, eu já consigo olhar o controle e tomar uma decisão. Sim. Eu vou onde eu tenho que intensificar a orientação da dieta dela, geralmente em qual refeição, ou já vamos instruir uma insulina ou não. Se ela faz o diagnóstico, demora 3 semanas para chegar no pré-natal de alto risco. E aí eu vou começar o controle glicêmico, ela vai voltar comigo daí 2 ou 3. Estamos falando de 5 semanas. Se ela já sai da unidade básica, daqui 2 semanas ela já chega com o controle para mim, eu ganhei 3 semanas de tratamento. Faz toda a diferença. Então, a diabética, por exemplo, ela é essa que já fez o diagnóstico, já começa com as intervenções até chegar no pré-natal de alto risco. E tem funcionado muito bem. E essas gestantes que estão em acompanhamento lá na poli, com um especialista, você acha que é primordial, é essencial que ela também continue sendo acompanhada na UBS? É totalmente desejável, recomendável por vários motivos. Se você observar tanto os protocolos de atenção à saúde da gestante do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de São Paulo e do próprio da Secretaria Municipal aqui de Campinas, está muito claro no protocolo a necessidade e a importância desse acompanhamento em conjunto. Então, não é entregar a gestante lá no alto risco em várias mãos, né? Justamente por ela ter um fator de risco. O que é a gestação de alto risco? A gestante ela tem um fator de risco que determina um risco de um resultado ruim perinatal, ou para a mãe, ou para o feto, né? Para o recém-nascido. Então, se ela tem esse fator de risco, essa é a gestante que vai mais precisar de um acompanhamento, de mais, vamos dizer assim, mais armas que a saúde tem. Então, ela precisa passar com um especialista, mas ela não pode perder o vínculo com a unidade. Por vários motivos. Primeiro, porque a unidade é mais próxima da casa dela, é onde ela vai ser atendida sem estar agendada, né? Existe o acolhimento. Lá no pré-natal de alto risco, a gente não tem um acolhimento. O desenho da assistência é diferente de assistência de uma atenção primária. Então, que tem o acolhimento, que tem equipes de saúde, não temos equipes de saúde, né? Dentro do pré-natal de alto risco. Tanto é que a paciente, a gestante, ela pode passar. Ela não é nem mesmo vinculada a um profissional. Então, ela pode começar o pré-natal comigo e no meio da gestação outro colega que vai dar continuidade por várias questões, pode ser por questão até de horário pela própria paciente, ou para casar a consulta dela, por exemplo, com uma consulta com a psicóloga. Aí não é meu dia de atender o dia da psicóloga. Então, isso acontece. Mas a atenção básica faz outros pontos da gestação que a gente não consegue fazer na especialidade. Por exemplo, vou citar alguns. Vacinação. Nós não temos sala de vacinação, não temos aquela assistência da vacina, então ela não pode parar de passar. Não temos assistência odontológica, não fazemos o pré-natal do parceiro, não temos coleta de exames, isso também é muito comum. Às vezes a paciente acha que a gente vai colher exame, não temos laboratório, nem coleta de exames no pré-natal de alto risco, não temos dispensação de medicação, não temos farmácia. Então, para você ver, quando a unidade entende isso, a atenção primária entende que é só uma consulta do especialista, daí você precisa entender que não dá para a gestante ficar só indo lá com a gente. Precisa ter todo o suporte da gestação, que a gestação pré-natal é tudo isso, né? Vacinação, o pré-natal do parceiro, que está dentro da cartilha do SUS, toda a questão da avaliação psicológica, da proximidade, de você ter garantido ali os seus retornos lá na atenção básica. E doutora, por exemplo, se uma paciente que é cardiopata e foi encaminhada no pré-natal de alto risco,
se ela necessitar de um cardiologista por algum motivo, ela encontra ele lá na policlínica, caminha para outros lugares. Isso também é um ponto fundamental para entender o funcionamento, né? Não, dentro do pré-natal de alto risco, a nossa equipe, vamos dizer, seriam os médicos obstetras, aí a gente tem uma enfermeira que nos dá o suporte, os técnicos de enfermagem que não são da nossa equipe especificamente, a gente tem lá uns 2 ou 3 que, por uma questão assim de ter mais destreza com gestantes, eles acabam ficando mais conosco, mas não existe uma equipe formada, tá? Então tem os técnicos, aí a gente tem uma psicóloga e uma assistente social que nos dão apoio, também não são específicas da nossa equipe. E não temos nenhum especialista de nenhuma outra área. Então, quando a gestante precisa de um outro especialista, inclusive nós não temos vaga do pré-natal de alto risco para essas especialidades, que também é uma coisa que às vezes a unidade acha, mas aí de lá eles encaminham para o cardiologista. Não, a gente não tem essas vagas nossas. Então, a unidade tem que fazer o encaminhamento. Sim. Então, às vezes, a gente sugere, olha, seria interessante que essa gestante também fosse avaliada pelo cardiologista. E aí, a unidade básica que faz esse vínculo aí dessa especialidade. Isso também acontece com os exames mais específicos, né? Você falou que exames vocês não fazem nenhum, mas é necessário. Então, vamos lá. Exame laboratorial, a gente pede, mas a coleta é toda feita na unidade de referência dela, da unidade básica de referência, que a gente não faz coleta. O que a gente tem no pré-natal de alto risco, em termos de uma fila nossa, né? Vamos chamar de fila nossa, são os ultrassons. Então, a ultrassonografia obstétrica com Doppler, a gente tem uma fila separada da fila das unidades. Nós não temos prioridade de agendamento. Isso também eu sempre falo, que às vezes eles falam, eu vou pedir, que às vezes lá pela especialidade eles conseguem mais rápido. Não, a gente não tem prioridade de agendamento. Mas as nossas vagas, elas não são misturadas junto com as outras vagas das outras unidades. Então, nós temos uma cota, como as unidades têm cota. Mas exame laboratorial, não. E os exames que são muito específicos de gestação, por exemplo, vamos dizer assim, os exames invasivos. A gestante precisa de uma amniocentese, de colher um exame do líquido amniótico, aí a gente também não tem. Aí esses precisam ser encaminhados para um serviço especializado de medicina fetal. E aí são vocês lá na Poli 2 que encaminham ou ela tem que voltar à unidade? Ótimo. O que acontece? Se você está na unidade básica, você fez um diagnóstico e você sabe que já vai precisar da intervenção, por exemplo, sei lá, vem um feto mal formado que vai precisar de uma investigação de um cariótipo, por exemplo. Você já pode diretamente encaminhar o serviço de medicina fetal, sem ter que passar pela gente, porque você vai ganhar tempo. Porque se chegar até nós, eu vou falar, não, um feto mal formado precisa fazer uma investigação genética, e aí eu vou encaminhar pro serviço de medicina fetal, que aqui em Campinas é só o CAISM que faz, né? E aí eu posso fazer esse encaminhamento, mas você entende que ela já perdeu tempo de ter chegado, porque eu não tenho vaga reservada na medicina fetal, eu não tenho vaga reservada em nenhum hospital de suporte. Então, só atrasou o que aconteceu. Agora, é lógico, o paciente já está em acompanhamento com a gente por um outro motivo. E aí a gente descobre alguma coisa que seria interessante fazer essa investigação, aí sim, ela não está perdendo tempo, né? Isso foi no percurso da gestação que aconteceu o diagnóstico. Doutora, nessa era digital, como que as gestantes, elas têm algum problema de chegar mesmo até a unidade de vocês? Assim, é difícil uma gestante pegar um ônibus, ou o caminho não é bacana, demora muito para ela chegar. Eu digo isso porque, assim, existe também a possibilidade de abrir uma teleconsulta também com o especialista, né? Você vê isso como uma ideia boa? Como que vocês enxergam essa possibilidade de abrir uma consulta via celular ou via computador para falar com essa gestante de casa? Perfeito. Em termos de, vamos dizer assim, logisticamente falando,
atualmente a gente está dentro da Poli 2. A Poli 2 é muito fácil da paciente chegar, porque ela fica na Francisco Glicério. Então, a maioria dos ônibus passam na Francisco Glicério ou perto, né, por ser mais centralizado. Então, dificuldades em achar o lugar ou de ter acesso, eu acho que não. A dificuldade é financeira mesmo, porque ela vai, às vezes, precisa pegar mais de um ônibus para acessar o lugar, sendo que ela tem um acompanhamento lá perto da casa dela. Então, existe uma dificuldade nesse sentido, de ser um gasto a mais, né, para elas de chegar até lá. Isso é um ponto. Eu acho que sim, a teleconsulta é possível fazer durante a gestação, principalmente quando é só um segmento. Vou dar um exemplo. Eu fiz um ajuste de uma dose de insulina e talvez a paciente precisasse voltar comigo semana que vem de novo. Ela já gastou essa semana o dinheiro para ir no ônibus. Semana que vem poderia ser uma teleconsulta, porque ela me mostra o controle do destro, o controle da glicemia, e eu posso fazer um ajuste na medicação dela. Fazer um pré-natal inteiro de alto risco por teleatendimento, eu acho pouco provável, porque vai faltar algumas coisas do exame mesmo, né? Tem coisas que eu preciso colocar a mão, sentir a posição que o feto tá, e isso só pondo a mão, mas pontualmente, e a gente fazendo um esquema desse, igual eu disse, né? É um ajuste de dose? Ou você pediu um exame para a paciente, e aí era só para ela me trazer esse resultado desse exame, daria para fazer uma teleorientação, uma teleconsulta. É a tecnologia ajudando a gente. Exatamente. E as pacientes gestantes, elas são jovens, né? Então, elas não têm nenhuma dificuldade em fazer esse acesso. É diferente, eu vejo, você tentar fazer isso com os idosos, que têm, às vezes, mais dificuldades em fazer esse contato mesmo com a internet, e que não é o caso das gestantes, né? Elas são todas da geração Z para cá, e elas têm bastante familiaridade, né, com esse tipo. É uma porta a se abrir aí, né, para o mundo digital, facilitando a vida, a consulta, estando mais próximo desse Exatamente. Eu acho que dá para fazer assim. A gente faria, né? Olha, então você vai fazer o exame, da próxima vez não precisaria ser uma consulta presencial. E aí a gente reserva ali algumas vagas para consulta para teleconsulta, e aí ela vai economizar, né? Então, doutora Isabela, eu espero que essa nova era digital que a gente está vivendo, com essa nova plataforma, que ela agregue mais conhecimento entre os médicos, né, maior conversa, para que todos esses problemas, não só das gestantes, né, mas de outros pacientes com outras especialidades, que chegue mais rápido, né, essa possibilidade de tratamento com os pacientes, né, uma possibilidade até de alta, de não necessidade de passar com o especialista, né, não perder a vaga, né, que seria mais importante para o outro paciente, e essa troca de informação e de cuidado, né, eu acho que isso é que é importante, que esse paciente seja bem cuidado, com mais rapidez e segurança, né, e que no futuro possa, bem próximo, eu espero, né, possa abrir a possibilidade também da teleconsulta lá na Poli. Eu sei que o início dessa parte de interconsulta é com o ambulatório do pré-natal, né, de alto risco, mas que seja uma porta aberta aí para as outras especialidades que estão por lá, né? Perfeito. Eu acho que essa questão vem de encontro à integralidade da assistência ao paciente, no nosso caso específico, a gestante. Isso é um dos pilares do SUS, e que a internet, todos esses meios, né, que a gente está fazendo do digital, casa perfeitamente, porque você aproxima as unidades, né? Então, eu estou falando de aproximar a atenção primária da atenção especializada. E aí não fica aquela coisa, o profissional lá da atenção primária com medo de conversar com o médico da especialidade, o médico da especialidade também não está entendendo o que está acontecendo na unidade. Muitas vezes a gente não entende o problema da unidade, e aí você acha que o profissional não fez porque ele não quis. Às vezes não é porque ele não quis, ele não tem como fazer. Então, quando você aproxima a comunicação, você faz um
plano de cuidado único, envolvendo diferentes pontos de atenção. Sim. E já que a gente está falando de benefícios e de futuro, e eu acho que o futuro, muito desejável, é que a gente consiga integrar os 3 pontos. Porque aí, a gente trazendo atenção primária e atenção especializada totalmente integrados, que é o que a gente vai buscar agora com o digital, falta agora trazer a hospitalar. Aí sim, aí vai ser perfeito. Quando eu conseguir colocar todos os 3 pontos de atenção integrados, aí sim vai funcionar mais ainda, aí vai ser mais, o resultado pode ser melhor ainda, né? Que o profissional que esteja lá no hospital consiga também conversar conosco e entender, né, o que está acontecendo naquele caso. O futuro promete, né? Eu quero agradecer a presença da doutora Isabela aqui no nosso podcast do Saúde Digital. Clica, comente, compartilha, deixa o seu like, sugestão para próximos vídeos. Muito obrigada. Saúde Digital SUS Campinas. Prefeitura de Campinas. Secretaria de Saúde. Secretaria de Educação. Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você.